Hello, folks. Tá fazendo aqui os shares. Hello, folks. Hello, everyone. O que eu tô fazendo aqui? Peraí. Consegue me ouvir? Acho que sim, né? Com a proximidade do Natal deste ano, de 2025, 2025, estamos com 3 semanas, né? 2 semanas para acabar o ano 2025. Cadê? Vou pegar um calendário aqui. Calendar. Sumiu. Achei. Dezembro, estamos 2 semanas, né? Próxima semana, Natal, na outra semana, virada do ano. E antes que não dê tempo de chegar, compre o meu livro. Se você quer se eu queria um assinado, autografado, já aproveita, já vem aqui no coração. Deixa eu dar um silence aqui. Silence. Dá você faz a gentileza de marcar aqui no coração, salvar e, deixa eu ver, não, comentar e salvar e fazer o share. Aproveita, coloca no share do seu WhatsApp, né? Vou falar meio rápido assim para não... E compartilha. Diz que esse canal é um canal positivo, um canal bom. E já começa esse canal, esse vídeo, desejando que na sua vida não esteja nada quebrado, nada faltando e nada fora do lugar. Eu tô vendo aqui, eu tenho que chegar mais perto, né? Nada fora do lugar. E que Deus possa te abençoar e te guardar de toda investida do maligno. Aproveitando, então, nós estamos no Natal, né? Época de tentar matar a saudade, né? Já era para ter enviado cartões, não dá mais tempo, a não ser que você leve pessoalmente. Então, você que tem um negócio, né? Tem um business, ou que você gosta ainda porque ficou de mandar. Eu ainda gosto de enviar os greeting cards, né? Cartões de Natal para falar o Merry Christmas and Happy New Year. Porque aí, a gente, inclusive, se você quer aprender como faz, eu ensino você a imprimir os seus cartões. É muito bacana fazer. É interessante que você já comece a fazer. Prepare uma lista. Já não dá mais tempo mesmo, mas já pega aí, já faz uma lista e é só abrir a câmera e começa a bocejar. Incrível, mas não consigo, não tem algum remédio para isso? Não tem. Já lá começa a fazer uma lista. Quando chegar outubro, novembro do ano que vem, você vai atualizando a lista, ver se ela está certa com o endereço. Por quê? Porque você pode fazer a impressão, deixa eu ficar direito aqui, né? Você pode fazer a impressão. Eu ganhei um óculos aqui bacana. Não sei se é para usar para no verão. Aqui não tem lente, né? Tem alguém aí? Tem, né? Acho que eu vou usar ele. Assim, acho que não vai me dar bocejo. Aí, você vai fazer, não vou usar nada. Não consigo ver nada. Nessa distância eu não consigo ver. Agora, far away, sim. Então, você faz a sua lista. Você pode pegar aí o seu address book, exportar em CVS, separated value. Não é CSV. CVS é o nome da farmácia lá. É CSV, separated value. E aí é possível importar
num planilha eletrônica, né? Eu tenho que falar nomes assim, seja ele qual for. Você importa e você pode fazer a manutenção. Ou você vai fazendo os updates. Para quê? Para que você imprima os cartões, né? É possível, sei lá, naquela loja do S, que tem tem o grampeador, que em inglês fala stapler, né? Stapler. Aí tem aquela loja que não tem o R, é o S. Então você vai lá e compra uma caixinha de foto, né? Já cortar 6x4 tá bom. Não precisa ser 5x7 não, que é muito grande. E compra envelopes em branco, né? Que lá também tem. E cada caixinha vem 100, eu acho. 100, tem de 100 e tem mais. Eu acho que são 100, mas compra ali, vê quantos você tem. Aí é possível fazer impressão, né? A gente faz um postcard, um card de Natal, né? E Ano Novo, bacana, pôr sua foto. Você que tem o business, põe o logo do business, põe o endereço, né? A intenção não é fazer propaganda, call, não falar para ligar para fazer este e-mail, não, é para cumprimentar, mas você vai, chama corporate greeting card, né? Você pode mandar para várias ocasiões. Nessa época, você já tem que imprimir isso em novembro. Se você for fazer para os amigos também, aí não vai mandar com logo, né? Você põe sua foto, ou põe o logo, tira o logo, põe a sua foto, ou cria um especial, né? Para os seus amigos, familiares. Tem também, você pede o link para mim, eu te mando, tá? Nós fazemos aí, deixa eu dar uma arrumadinha aqui, nós fazemos no Vistaprint, né? E eu te mando o link para você abrir sua conta lá. Ou você pede para a gente faz. E manda entregar na sua casa, você calcula. E aí o que você tem que fazer? Os cartões são iguais, né? Pode pedir um tanto para a família, um tanto amigos e familiares e para o business. Aí você tem que preparar isso. Se você for imprimir, você realmente precisa de ter tempo. As impressoras já de tinta têm uma formatação especial. De preferência, tem que ser printer com carregamento assim atrás, né? Por quê? Vou explicar aqui, ó. Vou pegar uma folha aqui, ó, que vai atrás. Então você põe, porque o papel é mais rígido, né? Por exemplo, eu vou pegar aqui o nosso ele é um papel fotográfico, é justamente para imprimir foto, né? Então você vai fazer um cartão e ele é rígido, tá? Então, deixa eu ver se eu afasto aqui. Tem impressoras que tem o carregamento do papel atrás, então você põe e ele vai passar assim. Quando tem a gaveta embaixo, o que ele faz? Você tem que pôr, assim você põe com a parte brilhante para cima e embaixo na gaveta você tem que pôr a parte brilhante upside down, para baixo. Por quê? Porque ele vai fazer assim, a printer vai puxar e vai virar e vai imprimir. Então, como o papel é bastante rígido, pode ser que enrosque, tá? Não é muito enrosca, mas assim ele vai passar melhor. Mas qual é a printer que eu devo comprar essas printers, né? Você tem que ter uma printer, não tem jeito, vai imprimir invoice, vai imprimir cartas, vai fazer um marketing. Então você tem que ter uma printer, e as printers já de tinta hoje, ela tem os inkjet printer, não importa a marca, elas usam hoje tanques. Qualquer uma das marcas. A gente usa eu recomendo 3 marcas. Se você quer um link, a gente passa um link daquela loja grande do Amazonas, né? Que é aqui na América, né? Você sabe qual é. E aí você compra através da gente, manda algumas sugestões com a intenção de ter um preço bacana, né? Uma printer básica dessa, até antes de terminar, em novembro eu passei para um cliente e ele já até comprou a printer, né? Na hora que virar o ano a gente vai lá fazer a instalação. E aí é uma impressora que ela tem tanque, não é cartucho, cartridge.
você acaba a tinta e joga o cartucho fora. Não, você só alimenta, né? Tem o cartuchinho direitinho, então isso é muito mais econômico, tá? E você pode imprimir esse material, você tem que deixar pronto em novembro. E também você pode imprimir o envelope, ok? O envelope. Como assim imprimir no envelope? Você vai imprimir o letterhead, né? O remetente, né? O from e o to. Você vai pôr o envelope também, tem do tamanho, na printer já tem o padrão. Vai usar um suite Office, daquela empresa das janelas, né? E por isso que tem que ter na planilha eletrônica, no spreadsheet. Todo mundo lá, você pode ter um para clientes, não precisa ser três spreadsheets, assim, files diferentes, pode fazer e tabs diferentes, tá? Aí você manda ler, a gente manda ler. Aí eu ensino, se você quer aprender como faz, eu ensino. Você, olha, então, vou fazer um envelope. A única coisa é isso, o envelope, ele deixa eu ver se eu tenho aqui. O envelope é mais complicado de fazer essa curva. Deixa eu ver se eu tenho um envelope aqui. Não tem nada. O envelope, ele você sabe que ele tem a parte, tem umas coisas. Ah, tá aqui, ó, tem um aqui. Deixa eu ver se tem alguma coisa marcada. Não tem. Então, você tem aqui um envelope, né? O envelope tem isso aqui. Você vai ter que colocar desta forma. Por exemplo, tem esses envelopes que tem essas janelas, mas esquece essa janela aqui. Tá? O 6x4, tá? Inches. 6x4. Tem os de 5x7. Só que é grande, não precisa ser exagerado assim, né? Então ele é mais ou menos isso aqui, né? Um pouquinho maior na altura. Você vai colocar na printer. Se você coloca na printer, se você tem uma printer de carregamento por trás, ela vai passar tranquilo. Se você coloca na printer de gaveta, isso aqui, olha, ele fica complicado para fazer a volta, porque a printer vai puxar e ele vai ter que fazer essa ginástica aqui, né? Então ele vai entrar assim, aí ele vai entrar aqui, aí a borrachinha puxa, né? O rolete puxa, já entra lá, faz a curva, então ele tem que fazer faz essa ginástica. E isso vai ficar enroscando, né? Aí a impressora fica lá, dá uma parada. Aí você também tem a alternativa de imprimir labels. Os labels têm 30 labels dentro de uma folha, que já chama o label para address label. Ele tem 3/4 por 1 inch. Esse tamanho aqui, ó. Um pouquinho menor que isso aqui. Então você vai ter que fazer 2 labels, né? Um para pôr aqui, que é a sua empresa, que é bom ter, inclusive, você vai imprimir um monte, tá? E outra para colocar o remetente, né? Para onde vai, né? O from aqui e o to aqui, né? Então você tem que fazer 2. Uma você já é bom fazer, tá vendo? Tem coisas, né? Não é só saber fazer, resumir, né, o business no trabalho. Não, você tem que aprender essas coisas, porque é bom você fazer isso, você lembrar do cliente, lembrar, mas custa, mas não custa muito. Você vai custar mais ou menos com tudo pronto e colocado no correio, $1 cada um pouquinho menos, inclusive, tá? Os stamps estão em torno de 75 cents, se eu não me engano, né? Tá subindo, né? Eu lembro que pagava 15 cents quando nós chegamos aqui. Já tem 75. Então você põe 100, você vai gastar uns $100, 150, que não é muito, tá? Que não é muito. Se você comprar cartão, você acaba tendo que ficar lá aquele monte de cartão igual e fica de um ano para o outro. Agora, comprar os em brancos, você pode imprimir, né, o mesmo, que é o papel de foto. Então, o meu papel de foto, que ele é brilhante de um lado e não é do outro, tem até papel que tem brilhante dos dois lados. Aí você poderia imprimir uma mensagem lá, mas então tem isso também. A mensagem é a mesma para todo mundo, então imprime de um lado, imprime do outro, imprime de um lado, imprime do outro, tá? E tem as printers que são front and back,
Então é só imprimir, ficar olhando e deixar a impressora trabalhar, prestar atenção na hora que acaba, ela vai dar um grito lá, né? E você põe mais papel. A gente, inclusive, como deixava a printer lá, carregava bem e ia embora. Porque a printer é bem competente, ela faz direitinho. Então, a hora que acabar o papel, ela fica parada, não vai, né, não vai fazer nada. Então, deixa ela imprimindo, né? E você se prepara tudo, faz os envelopes ou faz os labels. Então, como é que faz? Tem que preparar um file no spreadsheet, na coluna nome, nós vamos falar business name, business name, contact, business name, address, city, zip code, não, address, city, state, zip code. Tá bom. E país, né? Você pode pôr country. Se por acaso tem um parente lá que vai mandar lá pro Brasil. Quando é pro Brasil, para fora daqui, você tem que mandar uns 2 meses antes, tá? Senão não chega. Aí você tem aquele arquivo, né? Você vai olhar, começar a fazer isso em novembro dá tempo, até um pouquinho antes de outubro, né? Um pouquinho antes de outubro. E aí você vai preparando, tá? Os arquivos estão prontos, estão fechados, porque se tiver alguém de última hora, na última semana, você imprime, já vai imprimir alguns, sobra, né? Imprime sempre um pouquinho a mais, não precisa imprimir 30, 200 a mais, não, imprime um pouco. Se por acaso tiver alguém, já enfia no envelope e manda, né? Aí você faz os envelopes na hora que for mandar, porque você vai precisar fazer um controle também, você tem que imprimir a folha e fazer um tick, senão você não vai lembrar quem é que foi e quem não foi, tá? Inclusive, um momento de fazer update de address, porque quando se começar a voltar, é porque aquele cliente não está mais naquele lugar, ou aquela pessoa não está naquele lugar. Então, aí você vai entrar em contato com ele e vai atualizar o endereço. Ah, e como é que faz? Então, por que vai fazer no Suite Office e usa os dois, né? O Word Processor e o Spreadsheet. Por quê? Porque através do Word Processor você imprime os envelopes, pode imprimir cartas e pode imprimir os labels também. E o que ela vai fazer? O Word Processor vai pegar o arquivo que está no Spreadsheet, tá? Só estou falando assim para não falar nome de companhia, ok? Porque esses nomes são proprietários, tá? Depois o TikTok dá um gancho aqui. Ele vai lendo, é preparado de uma maneira, porque o label é um para cada um, né? A não ser aquele que a gente prepara tudo igual para o da sua business. Precisa deixar lá, uma hora precisa, para não escrever à mão. Para não ficar escrevendo os nomes, os envelopes tudo na mão. A única coisa que eu recomendo para fazer na mão é fazer uma assinatura, tá? Fica mais pessoal. Agora, se não der, porque dá trabalho, né? Tem que estar tudo pronto e tal, impacto. Senão você faz uma assinatura também. Lá faz um stamp, né, um carimbo, só para ficar mais personalizado. Né? Vamos dizer assim, poxa, ele mandou para mim, né? Assim, assinou, né? Só para isso. Aí, ele vai lá, o Word vai, no caso de fazer os cartões, né, de cumprimentos, né, o que chama greeting cards, a gente faz sempre nos programas que faz esse tipo de coisa, tá? Aí prepara uma imagem JPEG e a gente abre num software lá e manda imprime, né? Que pode ser também nesse Word Processor. Hoje tem muitos softwares que faz, exporta e a hora que tiver direitinho, né? Você pode até fazer um meio padrão, vai mudando o ano. A pessoa está acostumada com receber. Não precisa ficar inventando história, não, porque isso é para lembrança. Aí ele imprime um nome, tá? Você pode até fazer o cartão personalizado se quiser, mas o que ele faz? Ele vai lá, pega o arquivo, vai no spreadsheet, fazer aqui, lê o nome, faz o processamento e manda para a impressora. Aí ele vai para o próximo e repete o processo. Então, se você tiver uma lista aí de 100, 200, 300, não importa quantos clientes forem, você só tem que se organizar com a questão de tempo. Porque você vai ter
um tempo. Você está produzindo seus próprios cartões. Os labels, a mesma coisa, o envelope. Então, você precisa de um tempo para fazer, para colocar dentro. Eu sempre coloco mais um cartão, ou vai um business card, ou vai alguma outra coisinha lá. Você que pode enfim, uma coisa que não passe de 3 onças, né? Um papelzinho, mais uma coisinha. Mas põe um envelope e você vai ter que mandar isto. Você não vai chegar no correio com os... eu tenho 1.000 clientes. Você não vai chegar com 1.000, que eles não vão entregar. Então, você vai ter que fazer isso antes, que é para mandar umas 20, todo dia. Você pega lá, fiz 100. Vai lá no correio de manhã, pega uns 20 e joga lá. Vai à tarde, antes de ir embora, pega mais uns 20 e joga lá. No dia seguinte, e assim vai fazendo até que acaba. Ou vai colocando de manhã, né? O correio tem 2 partidas, que é de manhã e à tarde. Põe de manhã, antes do meio-dia, de preferência antes do meio-dia, e põe lá já. Mas como é que eu faço com a stamp? Compra um stamp, compra um booklet de stamp. Se você quiser, tem online, você compra os stamps, já paga, já vem, tá? Eu te ensino você a fazer tudo isso. Isso você tem até máquinas que você aluga de uma companhia chamada Pitney Bowes. Você pode alugar essa máquina, né? E usar os stamps para fazer marketing. Não é stamp, ele imprime direto assim, né? Por exemplo, tá vendo aqui, esse aqui é um envelope que veio um negócio, aqui tem, cadê? Stamp required. Então, isso aqui não está pago. Você tem que pôr um stamp. Ou, se você alugar essa máquina, né, antes de alugar essas coisas, tá, entenda que isso tem um custo todo mês. Então, tem que compensar que é melhor alugar a máquina, o preço do stamp, né, da postagem, ele vai ser menor conforme o volume que você faz. Então, num volume médio, em muitos casos, eu recomendo que você compre os booklets de stamp. Tem aquele permanente stamp, né? Compra aquele booklet e vai pondo. Tá? Não precisa ir lá no correio despachado. Vai lá, tem um box lá, drop off, vai lá e já enfia ali. E compra, e é só no Natal que você vai, sempre mantenha um booklet para você usar, né? Então, Jefferson, queria fazer. Se você quer realmente fazer isso, eu queria aprender a fazer isso, eu mesmo vou imprimir, aí eu também vou fazer cartas de vendas, aí também eu vou mandar outras cartas. Como é que faz? Você escreve aqui o 201-719-3886. Fala comigo, manda mensagem e a gente programa para você aprender isso e fazer por sua conta própria, né? Aí você vai precisar, obviamente, ter um computador, seja laptop, até tablet serve, tá? Hoje tem impressoras, né, que são tudo Wi-Fi, mas você vai ter que ter uma printer. Você precisa ter uma printer aí no seu pequeno office. As printers tão bem acessíveis hoje. Não precisa comprar aquela printer de $6.000, né? Você tem printers a partir de $200, tem printers muito boas, que são conectadas pelo telefone, né? Você imprime através do telefone, através do tablet, através do laptop, através do desktop, né? Se você ainda não tem um espaço na sua casa, no basement, lá no attic, no quarto, ou seja onde for, né? Tem algumas casas que tem um pequeno office que você pode usar ali e fica isolado, não atrapalha. Não, mas eu uso na minha sala, eu abro ali. Então, é só conectar a printer num local, a gente pode pôr no quarto, eu já coloquei até numa ocasião, num pessoal, uma moça que tem um house cleaning service, business, e coloquei lá no quarto dela, instalei, ficou bem simples lá, não atrapalha, e pode ser impresso em qualquer lugar, porque está conectado ao Wi-Fi, né? Obviamente que precisa estar conectado na energia, ok? Aí, essas printers têm uma luzinha que fica lá, né? Essas luzinhas chatinhas, deixa eu ver se essa aqui está acesa.
Tem umas luzinhas bem chatinhas que às vezes tem gente que gosta de dormir num breu, assim, naquele dark, né? Blackout. Então você vai ter que pôr uma coisinha ali, um paninho, uma coisinha para tampar aquela luzinha, porque no dark, aquela luzinha ali acesa, aquilo vira uma lanterna, né? Incomoda, também que não gosta, incomoda. Se você, não sei. Eu lembro da gente tinha um vídeo, quando tinha, lembra do videocassete? Tinha um videocassete, a televisão, aí aquela coisa, aquele relógio com aquela luz. Tem que pôr um tapetinho lá, um paninho assim para tampar aquilo, né? Para não ficar aquela luz e dormir sem ficar vendo aquele relógio, né? Então, é o momento. Então, agora, essa semana, que já estamos entrando na semana já derradeira, não há entrega, vai entregar. Você pode mandar uma, tal, mas já torce para entregar, porque ele possivelmente vai entregar depois, né? Principalmente pessoas que fazem, tem gente que faz aniversário no Natal, né? Teve a felicidade de nascer ou no dia 1º do ano ou no dia do Natal. Então você tem que tomar muito cuidado com essas pessoas, porque elas ficam sentidas. Não lembrou do meu aniversário. Então você tem que mandar, até manda 2 cartões. Ali você pode fazer na mão, que é um só ou 2. Né? Se você dá a sorte de ter 100 amigos que nasceram no Natal, aí você tem que se virar. Né? Aí você já manda, né? Vou arrumar aqui. Aí você já manda antes. Então, todos esses envelopes têm que ser pelo menos antes da semana anterior. Então, você vai controlando. Por isso, você tem que pegar um calendário e ir marcando para saber o que você vai fazer durante o ano, para não chegar de surpresa. E agora eu não me preparei, ok? E não se preocupe em comprar presentinho. Eu não comprei, eu vou pôr um presente, brinde. Não precisa isso. O americano não precisa. Só de mandar o cartão, tá? De repente, para um ou outro, você manda um cartão um pouco mais especial. Você vai lá, compra, faz à mão, né? Mas no caso de você fazer para bastante gente, já é suficiente. As pessoas estão acostumadas com isso, tá? Não é tão pessoal, mas você tem aquele, né? Pessoas que, quando você tem clientes residenciais, aí, de repente, você faz lá para um pouco melhor, compra um cartão melhor. Mas não precisa se preocupar com presentes, né? Assim, vou comprar... não precisa disso, não precisa. Vou comprar caneta, vou comprar vinho, de repente, mas não precisa. Só para clientes especialíssimos, né? Eles gostam de receber, recebi, lembrou de mim, né? Por quê? Porque só ele que lembra de você de te pagar. Então você tem que lembrar ele cliente ou ela, né? Que nas datas importantes, tá? Nós estamos no Natal e Ano Novo, aqui junta, né? O cartão ele serve para os 2 eventos, ok? Não precisa mandar um para mandar outro, não. Merry Christmas e Happy New Year. Teve uns anos aí que começou só com o Happy Holidays. É como a gente falar boas festas só, tá? Aqui, Merry Christmas, né? Não sei se a palavra Christmas vem de Cristo, né? É até isso que eu vou falar um pouco aqui, daqui a pouco. Então, eu te ensino a fazer isso, você passa a ter essa rotina e pode imprimir, você vai fazer uma vez ou duas, vai fazer e vai acumulando, ano 2025, cartões, greeting card, Natal, Thanksgiving, as datas mais importantes para mandar, ter essa despesa para cliente no Thanksgiving e no final do ano. Então, você pode fazer isso em qualquer parte do ano, já fica livre do negócio. Evidente que o Database, o cartão você pode imprimir, esse ano vão fazer diferente, aí muda o desenho, já começa a imprimir, tá? Você nunca vai acabar jogando fora, então sempre dá um proveito assim, quase 100%. A questão é de colocar o ano. Colocou o ano, perdeu. Virou o ano, já joga fora lá. Tá? Mas você pode ir fazendo, por alguém para fazer, e deixar tudo tranquilo, sem correria, sem afobação, sem desespero. Porque dá uma... Principalmente você que tem aquele problema de ansiedade, começa a chegar perto, aí fica ansioso, então evita isso, tá?
esse programa. O database, né? A lista precisa estar bem arrumada. Vai vir, vem um cliente novo. Já manda na mão. Acabei de fazer, igual aqui, nós fizemos um cliente novo agora, essa semana. Contrato novo. Não deu para mandar na mão. Não dei, já vou me pegar e mandar na mão. Vou levar lá, porque é perto. Então você leva, ou manda alguém levar, deixa e tal, né? Para fazer o cumprimento, para você lembrar dele, tá bom? Para ele se sentir lembrado, que ele gosta, que é gente. E, como eu falei, você vem aqui e fala comigo, como é que eu faço isso? Como é que eu imprimo essas labels com cada um com um nome? Eu quero que você entenda isso. Os labels vêm cada um com um nome. Existe nessa loja de stationer, que é papelaria, tem lá uma caixinha, né? O código dela, deixa eu até ver aqui. São as etiquetas. Ela tem padrão 5160, 5160. Essa label chama address label. Ela tem 1 int por 5/8 de tamanho. Não tem como mostrar. Ela tem 3 colunas com 10 cada coluna. Então tem 30. Você vai comprar e vai imprimindo e vai usando, vai gastando. Então você pode imprimir, por exemplo, você imprime uma folha com o endereço, o nome do business, dá para personalizar bem, dá para pôr cor, dá para fazer bold, dá para pôr itálico, dá para pôr o logo, dá para fazer uma coisa bem bacaninha. Então eu ensino a fazer tudo isso, tá? Isso eu faço desde quando o computador era na base de carroça, né? Movido a manivela. Isso é mais velho do que andar para frente, não é novo. Pouca gente sabe fazer isso. E a gente já faz isso há muitos anos. Já tem uns 40 anos que eu faço isso. Entendeu? Então, nessa semana, eu fiz umas anotações aqui. Nós vamos entrar no Natal. Eu quero dizer um assunto do tipo identidade. Identidade não é o documento, não é identidade que eu chamo de documento, né? Eu tenho aquele documento que tem o ID, que aqui fala Identification, ID, né? Queria falar em ID, não se esqueça que que a partir já, eu não sei se já está correndo, acho que já está acontecendo, a partir de agora de novembro, dezembro, já está ocorrendo. No aeroporto, quando você vai embarcar, você precisa entregar um documento que seja real, um documento oficial. Aqui tem a driver license, deixa eu ver aqui, ó. Eu vou contar para você aqui. A driver license nossa, que eu vou mostrar algumas coisas, mas não vou mostrar as outras, né? Então, vou aproveitar até o envelope. A driver license nossa, de todos os estados, ó, isso aqui é de New Jersey. Você sabe que, se você ainda não sabe, a driver license sempre foi um documento de identidade, mas não é esse o documento que eu vou falar. Eu lembrei de falar aqui. Então, a partir de agora, o TSA, né, que controla lá o sistema do aeroporto, que é eu fiz errado aqui. TSA significa Transportation Security Administration. TSA. Então, TSA é aquela turminha que fica ali, né? Você vê um símbolo aqui, outro aqui, parece que é polícia, né? Mas é quase, né? Então, eles coordenam todas as coisas lá no aeroporto. Então, o TSA está orientado a só deixar entrar quem tem um Real ID, ou seja, uma identificação, um documento de identificação emitida pelo governo, seja ele qual for.
governo. Aqui tem as driver license e algumas delas está escrita lá, not valid as a real ID. Então, tá bem sim. Onde que fica? Tem aqui, ó. Vou mostrar mais ou menos aqui. Essa parte que tá vazia aqui em cima, deixa eu ver se eu... Só para não mostrar... A foto vai mostrar, né? Não vou mostrar nem a foto. Aí você pode tomar um susto, né? Vamos mostrar aqui, ó. Então, aqui em cima, aqui você vai ver uma estrelinha. Tá vendo essa estrelinha aqui? Então, essa estrelinha tem... Os estados estão emitindo para falar que vale como identificação. Então, pode apresentar que vale como identificação. Quem não tem o Real ID vai pagar $45 para entrar, para embarcar no avião. Na ida, na vinda, toda vez que entrar, vai pagar. Ou se não, mostra o passaporte. Tá? Pode ser também. Mas se você ainda não fez o upgrade, e se você pode, você tem que fazer rápido. Não vai fazer agora, porque tá a confusão do final do ano. Estão prevendo aí 8 milhões de voos nessas 2 semanas. Tá? É pouco, né? É muita gente voando. Então você precisa ter uma identificação que diz que é uma identificação real. O Real ID não é um nome, é identificação real. Quem que emite uma identificação real? Órgãos de identificação do governo. Aqui é assim, e todos os estados têm. Um é um elefantinho, outro é uma estrela, outro é não sei o quê, um urso, e tá lá. Tá? Não é preciso ter uma carteira de motorista, uma driver license. Você pode ir no MVC, que antigamente chamava DMV, Departamento de Motor Vehicle, que eu pensava que era... Todo mundo falava, você foi lá no Moura Veículo? Não é Moura, é Motor. DMV, Department de Motor Vehicle. Agora não, agora é Motor Vehicle Commission, né? MVC que chama. Aqui em New Jersey, né? Lá em New York eu não sei. New York era DMV. Não sei se mudou. E aí ele faz o upgrade lá, vai te pedir alguns documentos, né? Obviamente que para ter um Real ID precisa ser residente devidamente, né? Para bom entendedor, um ponto pinga letra. Ok? Avisando aos navegantes que todas as viagens, sejam internas ou overseas, né? Seja nacional ou internacional, national-wide ou fora daqui, dos Estados Unidos, há um registro agora. Então, não tem mais aquele papelzinho, não tem nenhum papelzinho, é tudo digital, é tudo na fotografia, tudo. Então, eles sabem de tudo. Onde você está indo, quando você voltou, quando você vai, tudo, ok? Vale um aviso só, tá? É só como aviso. Então, se você tem condições de fazer, faça, porque é necessário ter uma identificação real que você apresente. E, principalmente, que está aqui sem problema, né? E vamos falar do Natal. Eu fiz umas anotações aqui que eu achei interessante. Na questão de identidade, nós somos... o Natal, ele é o que exatamente? Então, ele é uma festa, né? Festa de quê? Nascimento do Senhor Jesus, né? Que significa o que isso? Cristão, né? Denomina-se pessoas que têm por fé o Senhor Jesus, são cristãos. Seja protestante, seja católico, etc. Né? E aí tem algo interessante que a gente sempre tem aquela polêmica, né? A gente vivendo aqui na América sente isso de perto. Fora daqui, como brasileiro, a gente não vê isso, né? A gente nem se dá conta disso. Deixa eu ver se tem alguma... Muito obrigado a vocês. Thank you so much for everybody, everyone.
to enjoy my live. I'm speaking Brazilian Portuguese. If you want to learn Brazilian Portuguese, this is the place, but just because I'm speaking Portuguese. This channel is not for English speakers, okay? But you can leave a message, and then I can answer after the live or another moment, another opportunity, ok? Então, nós estamos comemorando o Natal porque nós aprendemos que o Senhor Jesus nasceu no dia 25. Assim falaram pra gente, né? Quem fez aí... Falaram pra gente. Não vou entrar em detalhes, porque eu não quero criar polêmica aqui, nenhuma. Né? Eu não gosto de polêmica, não quero criar discussão. Eu estou levantando dados históricos, né? Mas a gente só sabe aquilo que a gente aprende. Só que nós somos pessoas e o Criador, o Eterno, nos criou com uma capacidade assim que eu posso dizer que se os animais tivessem esta condição, eles falariam assim: poxa, que inveja que eu tenho do ser humano, porque eles têm uma capacidade que a gente não tem, né? Que é de pensar. O cérebro não é só para comandar as funções do corpo, porque é isso que nos animais serve, para comandar, para ver, para falar que tem fome, mas ele não tem raciocínio. Você vai ensinar uma galinha a fazer conta? Tem gente que consegue, não sei como. A gente ensina papagaio a falar, mas ele não fala, ele repete, ele não está pensando. Então nós temos a capacidade de raciocínio que Deus nos deu essa capacidade, né? Inclusive tem alguém que disse algo muito importante, que disse assim: cogito ergo, até levantei aqui porque foi dito em latim, né? Cogito ergo sum. Quem que foi? Foi um filósofo francês, René de Descartes, tá? Descartes, que a gente aprende na escola. Penso, logo existo. Cogito ergo sum. Penso, logo existo. A gente vai para o sol e a gente percebe o calor que ele emite e a gente entende então que o calor aquece. A gente sai para a rua, tá gelado, tem que pôr um casaco. A gente consegue fazer operações matemáticas. Eu vou precisar deixar esse negócio aceso aqui, que eu fiz alguma... Deixa eu ver se eu... Qual que é o primeiro? Vai ficar escuro aí, melhor, né? Então nós pensamos, nós existimos. Então a gente aprende, vai para a escola, né? A gente nasce, aprende a falar com os pais, aquela gracinha bonitinha. Estou falando isso porque eu tenho meu netinho que nasceu tem 1 mês e 5 dias hoje, né? O Rhodes, o nome dele, e nasceu resetado, zerado. Só sabe chorar porque tá com... ele já vem com a instrução. Tem fome, chora. Tem dor, chora. 2 comandos, né? Doeu, chora. Tem que descobrir. Então, a gente que é pai, né? O pai e a mãe, começa a entender que o choro da comida é uma coisa, o choro da dor é outra. Tem outro choro, que é de sono, né? Tem também. Tá com sono? Não consegue dormir? Chora. Mas não deixa de ser dor. Vamos resumir para 2, para não dar complicação. Então, era assim, nasceu outro, mesma coisa. Então, nasceu, ele não sabe nada. Zero. Aí, ou você faz o homeschool e ensina ele, ou você bota ele numa escola. Aí a criança vai, com quantos anos? Com 20, ele vai na escola durante 20 anos, 20 ou 30, né? Depende aí do curso. Mas ele, nos primeiros... no primeiro momento que ele entra na escola, que é o kindergarten, o que ele vai fazer? No kindergarten, tem o pré-Q também, né? Aqui, né? Tem o pré-Q,
que é para aprender a convivência com gente. Olha só que interessante. Porque até então ficou em casa, só se conhece o pai, a mãe, o irmão que tiver, a avó, os parentes de casa e o gato, o cachorro, aquela turma que está em casa. Aqui, né? O mundo dessa criança é em casa. Pode ter um amiguinho e tal, mas não, então vamos falar assim, esse é o mundo dele, né? Aí ele vai ser colocado para fora de casa e vai no pre-Q, fazer o pré-kindergarten. 4 anos, de 3 a 4, né? Ou vai numa escola particular, até a gente tem uma cliente que tem um kids daycare, tem as faixas de idade lá, e aí ela aprende a convivência, aprende a dar uma cacetada e receber de volta, né? É uma reação, aprende, aí passa para o outro, aprende a contar até 100 e a falar o alfabeto, que a criança sai do kindergarten, que é assim, ela tem que saber o alfabeto, o tal do A, B, C, D, F, G, aquela musiquinha, né? E aprende a contar até 100, 1, 2, 3, 100, então ela sai, então ela já aprendeu a contar, ela tem raciocínio, aí vai avançando, vai aprendendo história, vai aprendendo que mais, geografia, matemática, química, vai para o high school, aí aprende a fazer coisa, aprende a programar, aprende a jogar, aprende um monte de coisa. Aprende a fazer comida, aprende a fazer coisa com barro, né? Molde, desenho, e aí vai. Então, a gente aprende e contam, né? Por exemplo, a história. Você está lá na classe, o cara está falando para você, olha que veio, saiu da Europa, aí eles vieram no Mayflower, e tal, isso é uma história, então ele fica contando para você e aquilo que você sabe. E foram lá os peregrinos, chegou lá para cima, Massachusetts, tem lá um lugar, Mayflower, tal, tem tudo, a rua Mayflower, tem um monte de lugar aqui, né? Aí os quase morreram, aí criou o Thanksgiving, então aprendeu o que é o Thanksgiving, aprendeu, lá, Jefferson, Thomas Jefferson veio com o Declaration of Independence, Declaration of Independence, o acento é diferente. Aí levou, aí tal, aí no dia July 4 of the July, que declarou a independência. Então começa a aprender as coisas, né? E na área da religião, né? Que faz parte, vou falar da nossa aqui, da nossa, seja católica ou seja protestante, nós temos basicamente a mesma linha, né? E aí estou só colocando na mesma, não estou colocando no mesmo nível, estou colocando na mesma linha para o assunto que eu vou falar, tá? E aí nós aprendemos, de criança aprende, né? Igual meu neto. Primeiro Natal da vida dele, ele lá sabe, um mês, você vai entender. Vou dar um presentinho para ele, quem sabe guarda, daqui 10 anos, meu avô que deu, né? Meu filho eu levei meu filho para Disney quando ele tinha 5 anos. Tem 30, faz 25 anos que foi lá. Minha filha, quando ela teve 11, 12, eu acho. Ele não lembra, ela lembra. Porque até os 6, 7 anos já não tem. Se você puxar pela sua memória, o que mais você lembra da infância? Assim, vai puxando para trás. Eu lembro assim, quando me perguntaram a primeira vez, o que você lembra? Não, eu lembro que eu estava num lugar escuro, né? Fazia um barulhinho de água. Falou, tá brincando, né? Eu falei, não, obviamente, né? Eu tava lá na placenta da minha mãe, você tá com memória lá dentro? Não tá, né? Brincadeira, foi só brincadeira. Mas você vai lembrar que você não lembra algumas coisas. Tua mãe fala assim pra você, quando você era pequenininho, acabou de falar, minha mãe. Pô, quando você era pequenininho, você subia em cima da geladeira, tacou o nariz lá, eu tenho uma cicatriz aqui que eu rachei o nariz numa calha corri, bati o nariz na calha da casa, né, da gara lá, dessa calha, fez um sangueiro, só lembro, esse eu lembro. Eu só me lembro, eu tinha 3 anos de idade. 3 anos, então vamos arredondar, faz 59 anos essa situação.
porque aqui não pega anestesia, aqui abriu, né? Vou tirar aqui, ó, isso aqui abriu desde aqui assim. E tinha o quê? 3 anos, o nariz era todo molinho, né? Uma criança de 3 anos não tem cartilagem quase. Tudo molinho naquela batatinha, né? E aquilo reganhou tudo aqui, mas fez um sangue para todo lado. E o médico falou assim, não pega anestesia, porque aqui é cartilagem. Se você bater o nariz, você esquece que você não, aqui não tem anestesia. Não tem circulação de sangue aqui. Mas só aqui assim, né? Porque você vai pegar, não vai pegar anestesia. Então vai ter que ser na mão. Então isso eu lembro. Ele juntando aqui, com 3 anos de idade, e tacando a lua. Eu lembro assim, o médico com a máscara, que eu estava deitado, minha mãe teve que me segurar nas pernas, na cabeça. Eu lembro disso, eu lembro. Porque foi traumático, tá? Isso foi traumático, com 3 anos. É a única coisa que eu me lembro, assim, bem lá para trás. A única coisa que eu me lembro, assim, bem lá para trás. Quando eu tinha bateria aqui. Cadê a bateria? Vamos botar. Vamos botar, estou usando o telefone, né? Deixa eu só botar o cabinho aqui da bateria. E aí... Então aí... Vamos aprendendo as coisas. Aprendi a sentir dor, aprendi a lembrar, né? Então, a gente vai aprendendo. E o primeiro Natal? Passei aquele Natal com o nariz lá todo. Então ele vai passar o Natal, mas não vai lembrar de nada, né? Vai começar a lembrar, olha o Natal, e dia 25. Com o passar do tempo, a gente começa a receber, né? Eu sou cristão, eu não quero falar da religião, eu sou um convertido ao Senhor Jesus, e aí começa a gente ter certa curiosidade. Não é porque falou, isso já tem tempo, tá? Só que eu levantei para falar essa live aqui. Eu até fiz um texto, bem antigo, tem uns 20 e tantos anos, que está online até hoje, sobre um pouco do que eu estou falando. Então há uma curiosidade. Nós somos brasileiros e estamos aqui na América. No Brasil, momento desse, o que está acontecendo na parte sul do planeta? Aí não importa se é flat ou se é bola, tá? Na parte sul, não vou falar planeta, né? Na parte sul do planeta, não vamos entrar em merda também, está calor, é verão lá. Na parte norte é frio. Então, quando estamos no Brasil, a gente acha até bacana e coerente, né? O Natal, no dia 25, é calor. E foi dito para nós que Jesus nasceu numa estrebaria, que é o nome correto, né? A manjedoura é o coxo, tá? Mangia é um nome italiano, sabe que eu não sei. Mangia de mangia que te va bene. Então, mangia é comer. Então, era o coxo onde os animais comiam. Que faz uma madeira, uma árvore, né? Cava e faz aquela manjedoura, né? Aí ela fez, ela dormiu, ou seja, Jesus nasceu fora de uma casa, fora de um lugar que era uma casa, que tinha aquecimento. Por quê? Porque Israel fica na parte norte do planeta, neste mês de dezembro é frio também, e é muito frio. Então a gente fala, ué, mas... Aí começam a surgir essas perguntas, né? Mas como é que nasceu na manjedoura, fora, num frio desse? Que mãe, assim, desnaturada, que pai desnaturado foi... O que aconteceu? Fizeram uma fogueira? Não, é impossível ter acontecido aqui, tá? Então é isso que eu estou trazendo. Por que é o dia 25? Exatamente o que aconteceu. É uma história onde eu vou falar do dia 25, tá? Vamos ver se a gente continua na semana, antes do Natal. E o que foi? Por que dia 25 de dezembro? Porque todo mundo sabe que, né, aqui a gente fala, não, Jesus não nasceu no dia 25 de dezembro.
os arqueólogos, estudiosos, judeus, teólogos judeus, já disseram que não foi, que foi provavelmente entre o mês de outubro e setembro. Por quê? Logo após o verão, quando termina o verão no hemisfério sul, vamos falar hemisfério melhor, começa em julho, agosto, setembro ainda está quente, tá? Muito embora no deserto a temperatura abaixa, porque o deserto é um local onde não tem retenção de calor. Então ele lá não era um deserto exatamente, tá? Mas esfria um pouco. Mas era verão, era quente. Então, como no Brasil, né, que a gente sente calor, tá lá, vai fazer a virada, lá para baixo, né? Vai fazer a virada, então a gente tá de short, tá suando e vai. Por quê? Porque tá quente, né? Principalmente alguns estados mais perto dos trópicos lá. São Paulo faz muito calor, Rio de Janeiro então é terrível, né? Assim, é quente de noite, né? Então faria sentido e a gente acaba nem olhando para isso. Mas por que dia 25 foi escolhido, foi dado como o nascimento de Jesus? Falando de identidade, retomando lá o assunto, nós temos o que é uma identidade. Todo povo tem a sua identidade. Então, nós brasileiros temos uma identidade. Identidade no sentido de coisas que a gente faz. Então, o brasileiro, não sei se você sabe que o nome brasileiro está errado. Deveria ser, o correto mesmo é brasiliano. Você tem americano, peruano, argentino, uruguaio, paraguaio, colombiano, africano, né? Aí muda um pouquinho israelense, né? Não tem israeliano, né? Egípcio, mas brasileiro, né? Por que esse brasileiro? Se você prestar atenção, nós vamos ter uma situação assim. Estou abrindo um parênteses aqui só por causa desse nome. Que eu vou lembrando, né? Formação não ocupa espaço. Então você tem padeiro, sapateiro, costureiro, que mais? Profissões, afazeres, né? Ofícios, nome de ofício. Costureiro, sapateiro, cozinheiro, que mais? Qualquer coisa, eira, é todo nomes dados a atividades, a profissões. E brasileiro, o que é? Por que ficou brasileiro? Porque aqui, né? Lá no Brasil, uma característica principal que tinha no Brasil, que chamou muita atenção dos portugueses e do mundo inteiro, foi a tal da madeira de caule, daquela cor vermelho intenso, chamado cor de brasa, né? O nome do Brasil não veio desse negócio também, não. Isso é outra confusão que o povo faz. Lá vai o TikTok mandar o sinal aqui. Então, tinha as pessoas que fabricavam a tal da tinta, do corante, que extraíam esta cor de brasa da árvore, do caule, do que seja lá. Então, eles traziam a árvore e os brasileiros, que eram os profissionais que fazia a extração e fabricava o corante. Então, era o brasileiro, é isso. Profissional de fazer corante do vermelho lá, do vermelho brasa, tá? Só falando. Só uma informação. Então, lá no Brasil, faz a noção, calor, etc, né? No brasileiro não tem... tá calor, então não tem problema ficar fora, ficar dentro, né? Até tem um lance que pessoas não dormem na praia, né? Não tem frio nenhum. Mas aqui não.
Aqui é frio e gelado e neve. E não tem como com a criança beber, receber. Só se acontecer, não dá tempo de entrar em lugar nenhum. Mas tem que fazer um... Sabe lá como era o tempo naquele momento, né? E aí... mas está escrito na Bíblia, né? Eu quero deixar bem claro que a Bíblia Sagrada... O bom é que essa aqui não tem nem marca nem nada. Tão antiga que essa Bíblia é de 97. Ela é um livro, ela não contém a palavra de Deus, ela é a palavra de Deus. Só que nós temos uma situação. A Bíblia está comigo desde 97. Desde quando eu converti. Nós temos uma situação. Esta Bíblia, ou a Bíblia que você tem na sua mão, se você tem uma, não importa qual que seja, ela é uma Bíblia, uma literatura. Isso aqui é um livro, tá? Ninguém dá isso aqui, não. Ou vende isso aqui, né? Então, ela é editada. Esse livro aqui é editado, tem mapinha, né? Então, ela é uma publicação editorial. Diferente de antes, que eram feitas, escritas para preservar o conteúdo, para não ficar só na boca. Tanto é que tem a Torá, eu já falei, né? Tem a Bíblia escrita e a Bíblia falada. Nós temos duas situações, né? Nós temos a situação antes de Jesus e depois do nascimento de Jesus. São os dois tipos, historicamente falando. Então, uma é a que Deus fez, a Torá. Ok? A Torá é o Velho Testamento, vamos dizer assim. E temos o Novo Testamento. Só que esses dois manuscritos, você deve saber do manuscrito Mar Morto, etc. Tem muito fato histórico aí, já provado, e recomprovado e mostrado, etc. É um livro que tem consistência ao longo aí de 3, 4 mil anos, não? Então, a Bíblia é um livro que foi escrito por pessoas que nunca se conheceram, a maioria deles nunca se conheceram, de analfabeto a rei, e com a mesma consistência literária. Fazer um livro não é fácil. Por exemplo, eu fiz aqui o meu livro, contei uma parte da nossa história, Decisão Corajosa. Esse livro levou 1 ano para ficar pronto. Teve que escrever, teve que ser relido, teve que ser compilado, teve que ser arrumado, teve que ser corrigido na gramática, na semântica, na língua portuguesa, né? Na acentuação e na consistência literária, na forma literária. Vou falar na primeira pessoa, na segunda pessoa, na terceira pessoa. Então, uma produção literária envolve tudo isso. E um livro que tem escritas por muitas pessoas num período tão longe. Isso aqui, esse livro, eu escrevi sozinho. Foi só eu que escreveu. E nós tivemos um trabalho, alguém corrigiu, aí eu escrevi de novo, aí lembrava de uma coisa, eu acrescentava, corrigia de novo, olhava se estava dentro do tempo, na linha de tempo correta, né? Porque lembrar, não, isso aqui tem que ir para trás, isso aqui tem que ir para frente. Então, produzir um livro com este conteúdo não é uma obra humana. Não, já se sabe, não é uma obra humana. É uma obra inspirada pelo Espírito Santo. Eu estou dizendo dos originais. Mas originais foram escritos em aramaico, em hebraico, em grego, e naquele tempo os judeus já sabiam, mas eles não sabiam ler. Por isso que tinha o que nós chamamos hoje de culto. O judeu não faz culto para ficar tentando convencer as pessoas a se converter. Não, ele faz culto para ensinar a palavra.
para ensinar a Torá, as regras, etc, etc. Né? E para que a gente pudesse ler em português, então teve aí vários caminhos. Do grego alguém traduziu, e mesmo teve cópias que foram feitas, né? Na biblioteca de Babilônia. Aí tem a história que encontrou nas cavernas lá chamamos manuscritos do Mar Morto, que comprovou que 99% e cópias idênticas do que já tinha, fragmentos até idênticas, mas com pequenas variações, né? Dizem que chega a ser 99% assim, né? Tem esses manuscritos, tem nos museus, só que eles estão de posse. Quem tem esses livros? Os judeus. Eles estudam a Torá até hoje, porque a língua hebraica ela é muito rica. A língua hebraica não tem número. A língua hebraica não tem vogal. Ela foi o hebraico de hoje, né? Se você tem informação, vai colocando aqui, vai fazendo o share no coraçãozinho, dá uns presentes aqui, você pode fazer também. A língua hebraica, ela é muito rica. Por exemplo, não tinha número. Como é que eles contavam ovelha se não existia número? 1, 2, 3, 4. Esses números são números arábicos. Quem inventou esse número foi os árabes. A história muito interessante, inclusive, do número é quase como a gente fala, 1, 2, 3. É bem interessante. Quem sabe eu trago vou pegar as anotações que eu tenho. Então eu fico fazendo pesquisas e comecei a perceber que as traduções, essa tradução, que é do João Ferreira de Almeida, né? Em português, esse livro é de... Deixa eu ver se eu pego o ano aqui, 1990. Esta edição é de 97, mas ela é de 90, pela editora e tal lá, né? Não vou falar o nome. Então ela é de 97. Você vai pegar uma... Tem vários tipos, né? Tem vida, vai, né? Tem várias. Hoje tem bíblias até, que eu ainda vou comprar uma, que tem o hebraico e tem o português. Tem uma que tem em português, mas escritas em muitas coisas em hebraico, como é no original. Os nomes, alguns termos misturados no português com aspa, a Bíblia é bem grandona. Então isso começa, a gente penso, logo existo, né? Se você começar a decorar essa frase, cogito ergo sum, você vai, peraí, tem uma coisa diferente aí. Então não é exatamente como me contaram. Então é aí que você começa a ter problemas, não da palavra de Deus de ser inconsistente, mas as traduções trazem um entendimento diferente. Agora eu vou explicar por quê. Eu trabalhei muito tempo, eu trabalhei 1 ano, quase 2 anos, numa empresa de tradução lá em São Paulo. Foi quando foi implantado o sistema de celular. Eles estavam fazendo a licitação e essa companhia estava... fechou um contrato aqui com essa empresa, né, que tem o A, o T e o T, de mandar as licitações isso foi no 89, alguma coisa assim. Então ela tinha que apresentar um grande material que estava em inglês, os manuais em inglês, e passar para o português, né, para apresentar. Então eu participei de tradução. Eu não fazia tradução, mas fazia a diagramação. Usava software no DOS ainda, né, o Ventura. Nem usa mais, com aquela empresa chamada com X, né?
E aí a gente percebia uma situação. A tradução na versão do inglês para o português, o texto cresce em mais ou menos de 20 a 30%. O volume de texto. Para explicar uma coisinha, às vezes precisa falar 1 ou 2 parágrafos, para que a gente, que é brasileiro, entendesse. Então, ocorre essa situação de um tipo de explicação que tem que mudar devido à língua. Nós temos, a Bíblia chegou no português, na língua portuguesa, de Portugal, não a brasileira, através do latim. Então teve grego, aí passou para o alemão, aí latim, e foi. Martinho Lutero foi um cara que traduziu fez a primeira tradução do latim para o alemão, ou da língua para o latim, uma coisa assim. Foi ele que fez. Aí foi puxando para as outras, né? Então nós temos nas mãos um livro traduzido, uma tradução que vem traduzindo. Obviamente que não estou falando para você que a Bíblia é ruim, não estou falando. Mas você precisa, eu vou trazer algumas informações sobre a identidade, né? Uma coisa que a gente não pode deixar para trás, né? Fazer de conta que não é, que é a característica do Senhor Jesus. O Senhor Jesus era um judeu. Ele viveu como judeu. Ele falava aramaico. Ele falava hebraico. Ele falava grego. Então, ele não é um Zé também, né? Ele era muito simples, né? Imagina, Deus que se fez criatura. Imagina. E fazia todas as coisas que o judeu sempre fazia. Né? No momento da história, depois que ele foi crucificado, existiu uma situação, né? Depois lá Nabucodonosor, queda de Roma, né? Roma nunca caiu, na verdade, que aí começou a ter esse ajuntamento de vamos arrumar esse negócio de igreja, né? Então, Roma absorveu não, pegou o Senhor Jesus e deu uma nova identidade para ele. E começou a dar uma desviadinha nas coisas, por motivos que eles encontraram que seria melhor. Então eu trouxe aqui algumas informações. Judeu não comemora o Natal. Só para começar, né? Ok, obviamente. Como o indiano também não comemora, o índio não comemora. Então tem várias culturas que não comemoram o Natal. Mas o romano comemorava alguma coisa. Então olha só a anotação que eu tenho aqui. O dia 25 de dezembro. Estamos próximos. O Papa Júlio I, isso no Natal, no ano de 350, institui o Natal. 350 já na era cristã, antes de Cristo. Na era cristã, depois de Cristo, tá? Institui o Natal, mas o Papa Libério foi quem oficializou no ano de 354 depois de Cristo, 4 anos depois. O primeiro Papa Libério, vamos fazer uma festa de Natal e vamos estipular que vai ser comemorado. O Papa Libério. Então, o que eu estou falando aqui? O Papa é o chefe, o presidente, né? O Papa, além de ser Papa, ele é presidente, porque o Vaticano, não tinha o Vaticano nesse tempo, né? Mas atualmente o Vaticano ele é um país, é o menor país do mundo, tá? Ele é o presidente do país, tá? Ele é um chefe de uma nação. Nesse tempo houve aquela mistureba, né, da igreja com o poder.
E o papado foi criado, não vou entrar muito em detalhe, mas ele criou-se a figura do Papa, o chefe da igreja. Então, ele passou a dar, era dele que vinha as regras de viver da população. Então, Roma, através do Papa, começa a dar ordem no mundo. Vai ser comemorado o Natal. Aí eu vou ler que é melhor, né? O Papa Júlio I institui o Natal em 350 d.C., mas foi o Papa Libério que oficializou no ano de 354 d.C. Durante o Império de Justiniano, e ordenou, ele não disse que uma opção, não, ele ordenou que os cristãos, eu estou escutando tanta gente falar errado que eu já estou catando, né? Que os cristãos celebrassem o Natal no dia 25 de dezembro. Então, no Império de Justiniano, o Papa Libério deu ordem, a partir de agora, Natal é no dia 25 de dezembro. Jesus nasceu, foi instituído por Roma, que Jesus nasceu no dia 25. Então, o primeiro ponto é esse. Por que comemora? Porque foi um Papa, Júlio I, e depois o Papa Libério, no ano 354. E como é que a coisa catou assim fácil, né? A popularização do Natal só aconteceu com o Papa Gregório Magno. Não sei se você sabe, que você deve saber, né? Isso é muito conhecido. Nós vivemos num sistema de calendário chamado gregoriano. O Papa Gregório foi que criou esse sistema de calendário. Eu vou falar também, né? Não sei se já faz uma hora, a hora que vai aparecer um negócio aí eu vou encerrar. Então, a popularização do Natal só aconteceu com o Papa Gregório Magno, em que governou, né, que foi Papa entre 590 a 604 depois de Cristo. Aí agora a informação. Mas por que dia 25 de dezembro, que ainda não falei, né? Provavelmente esta data foi escolhida pois Roma, já no Império Romano, celebrava neste dia o deus Saturno. Mas não é o planeta, não, é nome de um deus que Roma adorava. Os persas, inimigos dos cristãos, celebravam neste dia também o Natalis Invicti Solis, que significa, isso é em latim, que significa o nascimento do sol vitorioso, no dia 25 de dezembro. Não, mas já tinha dezembro, janeiro, o Papa Gregório criou o calendário e botou a data na criação do calendário. Porque ele era Papa, né? Segundo eles se consideram, está escrito na mitra, né? Vou até pegar aqui o texto certinho. Mitra é aquele chapéuzinho, aquele chapéu pontudo, né? Em arco que o Papa vê lá naquela... Deixa eu ver aqui. Vicarius Filii Dei. Tá escrito. Não é que está escrito na mitra. Tem algumas que tem aqui no negócio que ele usa. Em algum lugar está escrito lá. Vicarius Filii Dei. Isso significa que representante de Deus na terra. É o vigário filho de Deus. Ou seja, o Papa, segundo a Roma, né? É o representante, é o Filho de Deus atual na Terra. Então, por isso que vai até morrer, né? Bom, então comemorava o Natalis Invicti Solis, ou seja, o nascimento do Sol vitorioso.
Roma comemorava o dia de Saturno. E os persas, inimigo de cristão, comemorava o dia do sol, vitorioso. Então, para que os povos pudesse votar, né? Pudesse ficar em paz, então a igreja, Roma, vou falar assim, Roma, resolveu falar que Jesus nasceu, que era uma data muito importante, uma boa data para pôr a data de Jesus nascer, 25 de dezembro. Por quê? Porque já que ele nasceu, ele é um vitorioso, né? Um sol vitorioso. Então juntou essas duas barbaridades para dizer que Jesus nasceu como cristão, né? Portanto, essa tradição de comemorar Natal dura mais de 1671, são 16 séculos que se comemora o Natal no dia 25 de dezembro. Aí nós temos assim os símbolos do Natal. Qual que é o principal símbolo do Natal? Árvore, né? Árvore é um símbolo. Por quê? Os germânicos introduziram a árvore de Natal. Isso aqui é história. Você pode procurar em qualquer lugar que você vai encontrar isso aqui. Os germânicos introduziram a árvore de Natal no tempo de São Bonifácio, 800 depois de Cristo. Os pagãos germânicos faziam sacrifícios e orgias ao carvalho sagrado de Odin. Você lembra daquele... Você assistiu Thor? Então. E é o Deus... E o seu filho, o Deus Thor. Na Bíblia está escrito em Jeremias 10, de 3 a 4. Porque os costumes dos povos são vaidades, pois cortam do bosque uma árvore, com prata e ouro, a enfeitam, com pregos e com martelos firmam para que não se movam. Em Jeremias, quando é que foi escrito Jeremias? Então veja bem, a árvore foi introduzido como símbolo porque fazia sacrifício para o deus Odin e para o seu filho Thor. Não vou comentar. E por quê? E é um tipo específico de árvore, né? Não é uma aroeira, qualquer outra árvore, né? Não, é pinheiro. Por que a gente usa pinheiro? Origem na Escandinávia, onde sacrificavam ao deus Thor. Quem que botou a árvore como símbolo? Martinho Lutero. Aí tem outro símbolo. Martinho Lutero é o pai do protestante, né? Aí eu vou falar do negócio, da identidade. Presépio, que é outro símbolo, né? Foi instituído no século VIII por São Francisco de Assis. E incluíam animais. Quem que criou Papai Noel? Papai Noel significa Natal em francês. Não, Noel significa Natal em francês. As enciclopédias dizem que teve origem com a lenda de São Nicolau, que era o bispo de Mira, na Ásia, no século IV. A Holanda o adotou como patrono das crianças e era costume dar presentes. Os noruegueses criam na deusa Herta, que parecia, é o óculos, né? Que aparecia na lareira e trazia sorte para o lar. A lenda conta que as crianças colocavam seus sapatinhos na janela e São Nicolau passava de noite colocando balas e caramelos dentro delas.
Tem mais coisas, mas eu não vou partir para o encerramento, eu vou falar depois. Então você vê que contam algo e a gente acaba levando e vai indo, né? Uma para outra. E aí eu vou entrar na característica de um povo. Você pode ver que cada povo, na característica dele, começou a ter essa sopa. Sabe aquela sopa que a gente faz, que vai catando? Ah, o que eu tenho aqui? Ah, eu tenho um pedaço de frango, tenho um pedaço de carne, tenho coração, tem tomate, tem isso, tem aquilo. Faz aquela sopa cheia de tranqueira, não falando sobre a comida, né? De várias coisas. E nós temos um Natal cheio de coisas, de crendices e coisas que eram usadas para sacrifício, né? E como característica de cada povo, a Roma, os persas, os germânicos. Martinho Lutero era alemão, germânico. Vamos botar árvore, botou, a gente usa até hoje, né? O Papai Noel, então cada povo isso foi juntando, né? Como característica, quando a gente se converte, isso eu vou explicar até devagar. Por que há conversão, tá? O que é se converter? É entender que o Senhor Jesus é a verdade, é a única verdade, é o único caminho e é a vida. E ninguém vai até o Pai senão através dele, pois através dele foram feitas todas as coisas, por ele foram feitas todas as coisas, e dele é feito todas as coisas. Ou seja, Jesus é uma presença, é um ser de supremacia, suficiente. Não precisa de tempero. Mas ele era judeu, ele veio para a terra como judeu. E nós temos algumas coisas que o próprio Deus criou para a característica do povo que ele quer. Uma das características é a língua, né? Essa língua hebraica, o aramaico, quem falava isso era Adão, lá atrás, né? Uma língua bem mais rústica do que é hoje, né? Mas quem inventou isso foi Deus. Quem escreveu na tábua os 10 mandamentos foi o próprio Criador. Então, um povo, por exemplo, nós estamos aqui, nós somos brasileiros e estamos na América. Eu estou aqui na América há 25 anos. Nós não comemorávamos Thanksgiving e a gente comemora. Por quê? Porque a característica de quem vive na América é comemorar o Thanksgiving. Tem algum povo que não comemora? Tem, mas a gente comemora. A gente entende. Eu falo inglês. Por quê? A característica de morar aqui, de viver aqui, não estou falando que veio aqui, é falar inglês. É obedecer às leis americanas. Um dia eu escutei que a lei é tudo igual. Eu falei, não sei de onde você tirou isso. Então aqui tem leis que o povo americano fez. Então existe uma identidade do povo americano. Todo mundo sabe quando chega um americano no Brasil, né, o gringo, na Europa, qualquer lugar, sabe, tá vindo um americano aí, né? Eu vou para o Brasil e falo, você parece mais americano que brasileiro. Por quê? Por causa da identidade que a gente acaba adquirindo por pertencer aqui ao lugar. Que você vai pegando, né? Não, eu faço parte desse lugar. Então eu tenho uma identidade de característica. Tenho ainda, brasileiro também tem. Mas muito menos, né? Eu continuo falando a língua, claro. E vou ensinar para meu neto, hein? Português. Ele vai falar, vai cantar até o hino nacional. Nas duas versões, nas duas pedaços. Aí, a gente aqui, então nós somos... Eu me converti, né? Eu criei que Jesus, ele veio como um redentor e ele veio para estabelecer
quando ele voltar, um reino. Porque Deus criou essa terra, isso é o meu entendimento, tá? Deus criou esta terra, esse planeta, o que seja, essa terra, com uma visão, com um desejo, de um jeito. E viu Deus, tal, era bom. E criou Deus no primeiro, está lá em Gênesis, todo mundo só lê lá. Então Deus criou de um jeito original, único. Eu creio que existem plantas que a gente nem imagina, que não existe muito tempo mais. Que existem animais que a gente nem imagina, flores, cores, cheiros, frutas. Existe uma exuberância que a gente não faz nem ideia do que era no início. E eu creio que Deus não perdeu a vontade, senão ele não tinha enviado a vontade, não perdeu a vontade de ter esse lugar novamente, do jeito que ele quis. E houve uma patinada aí, né? Senão não tinha enviado o Senhor Jesus para estabelecer o reino dele aqui na terra. Pois ele mesmo falava, o meu reino não é deste mundo, não é desse mundo planeta, do mundo que vive, que está instalado aqui. Esse é um mundo de choro, um mundo de prisão, é um mundo cheio de impropérios. Então, haverá um momento, aí também tem um pouco de, não sei de onde que tiraram isso, né? Não tem nada disso na Bíblia. Nós vamos para o céu. Não tem nada de vai para o céu, coisa nenhuma. Vai chegar um momento que esta terra em que nós vivemos estará do jeito que Deus planejou e com apenas um governador, presidente, rei, apenas um rei, que é o Senhor Jesus. Ele será governado apenas por um. Não vai ter deputado, não vai ter senador, não vai ter eleição, não vai ter estado, não vai ter município, não vai ter lei federal, não vai ter imposto de renda, não vai ter preço, não vai ter produto, não vai ter green card, não vai precisar de passaporte, vai ser um reino só. Ele vai estabelecer, vai restaurar primeiro e vai estabelecer o reino dele, único, do jeito que ele sempre desejou e vai fazer. Por quê? Porque os planos de Deus não podem ser frustrados. Aí e eu faço parte do plano de Deus, se você assim quer dizer. Então, a característica que Deus está buscando, porque ele diz na palavra que Deus busca por verdadeiros adoradores. Mas Deus, imagina, Deus está buscando. Ele quer pessoas com esta característica da população que vai ocupar o reino dele. Infelizmente, ele já avisou. Muitos serão chamados, mas poucos são os escolhidos. Então, a característica das pessoas que vão popular este reino tem que ser uma só. Assim como tem a característica do povo americano, do povo brasileiro, do povo romano, do povo persa, do povo indiano, do povo de para cá. O povo do reino de Deus tem uma característica. E ele já colocou essa característica para que a gente entenda. Agora, eu não tenho, assim, de cabeça, eu teria que levantar. Deus criou o jubileu, Deus criou nós estamos terminando o Hanukkah, né? Criou essa festa, Deus criou a festa das luzes. Até vou pegar aqui, vai.
Vamos colocar as festas judaicas. Você vai lembrar que as principais, Rosh Hashanah, que é o ano novo judaico, vou ver se eu pego as datas, inclusive, né? Que é o ano novo judaico, o Yom Kippur, que é o dia do perdão, Sukkot, que é a festa das tendas. Olha só, Rosh Hashanah, o ano judaico marcado pelo toque do shofar, que é o chifre do carneiro, e orações de arrependimento, comemoração, a lembrança que você tem que se arrepender. É claro que vai ter gente aí falando, não, mas Jesus encerra, não vou discutir isso, não. Tem o júbilo da Torá, tem a festa das luzes que a gente tá, que é o Hanukkah, que é esta que nós estamos, e daqui vai ter 3, Purim, o Pessa e o Shavuot. A festa de Purim comemora a salvação dos judeus na Pérsia Antiga com a leitura do livro de Esther. A Páscoa judaica celebra a libertação dos judeus da escravidão no Egito. O Shavuot, festa das semanas, celebra 50 dias. Se você perceber, tem esses números, 7 dias, 7 anos, 50, então, nesse momento da história não tinha calendário, não tinha um mês, 2, 1 hora, 2 horas, né? A Bíblia vai falando isso, algumas coisas foram meio remendadas lá, mas dá para você lendo a Bíblia, você vai ver. Terceira hora, por exemplo, Jesus morreu na terceira hora, 3 horas da tarde. Ele foi na quinta hora, ele foi não sei aonde. Então, Deus estabeleceu os negócios, essas regras, que era característica do povo que ele quer, né? E que nós, convertidos, fomos enxertados na videira. Tanto é que o povo era aquele povo que crê no Deus vivo, aquele povo que guarda, que faz o Shabá. Aquele povo, então existe uma característica daquele povo. Se eu faço parte do povo de Deus, eu tenho que ter essas características. E Natal não faz parte. Ah, mas então... Aí quando eu leio aqui que foi consagrado, né? Que nasceu por causa do Deus Saturno, por causa do Deus Sol. Então, isto não faz parte do reino de Deus. A conversão faz com que a gente abra o olho, isso aconteceu comigo, para muitas coisas que a gente praticava e que isso não cabe como característica do reino de Deus. Então, a Bíblia fala, se antes você mentia, passará agora a falar a verdade. Se antes você roubava, você vai passar a trabalhar agora para o seu sustento. Se antes você dava falso testemunho, então Deus vai colocando. Essas coisas não cabem no reino de Deus. Quando Jesus voltar, vou resumir, tá? Não vou ficar dando escatologia aqui, não. Jesus volta e restaura tudo, né? E temos agora um reino estabelecido, aquele que ele vai implantar. Vai ter Natal? Vai ter virada de ano? A Bíblia é bem clara. Ele vai nos ensinar a palavra, ele mesmo. E que palavra que ele vai ensinar? Essa traduzida que eu tenho? As originais que ele próprio fez. Que leis que vai ter lei? Não, vai ser tudo oba-oba, né? Liberdade. Esse Deus, ele não é um Deus caótico. Ele é um Deus de organização. Se você pegar o calendário, nós temos aí um calendário estranho, né? Janeiro, eu não vou entrar, só vou falar, ó, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho. Aí começa, junho, julho, agosto, setembro, outubro, 7,
outubro 8, novembro 9, dezembro 12, né? Novembro, dezembro 10, mas é 12. Por que essa confusão? Por que mês que termina com 30, 31, aí vira um ano, tem que pôr o ano bissexto, 28, 20, 27, 39, para compensar. Você acha que Deus fez essa confusão? Um ano que precisa compensar a perda? Não, porque não fecha. Quantos dias tem um ano? Isso não há o que falar, né? São 365 dias. Não é verdade? 365 dividido por 30. Não. 365 dividido por 13. Olha só que interessante. Dá 13 meses de 28 dias, quase que exatamente. Talvez tenha um mês com um dia só. Que vai dar 366 dividido por 13, é isso mesmo, né? Poderia ter uma compensação. Então, historicamente, nós vivemos assim, né? E é assim que vai ser. Mas a gente, por exemplo, tem um judeu que não vive assim. Ele vive com a característica que foi implantada, e nessa contagem a gente está aí também, os historiadores estão contando. Esse ano, por exemplo, que foi que é o ano de 5.000. Esse ano que foi, né, o ano judeu que virou no dia 22 de setembro desse ano, virou para o ano 5.786. Então, só quero dizer de identidade. Se você faz parte do reino, você tem que ter a identidade das pessoas do reino. Infelizmente, a gente mistura e é muito difícil arrancar isso da gente, né? Mas eu vejo assim, por que a gente aprende assim? Por que ensina assim? Mesmo pessoas que se dizem assim, não, eu sou protestante. Se ele protestou, é porque não concordava com aquilo, né? Aí tem lá as 33, nem lembro direito. Não é para fazer assim, não é para pôr imagem, mas aí criou outras coisas também. Então continuava do jeito que estava, né? Um não gostou do católico, criou o protestante. O protestante não gostou disso, criou o batista. O batista não gostou disso, criou o presbiteriano. O não gostou disso, criou... E aí foi criando as coisas, né? Mas o único povo que sobreviveu a todas essas é o povo judeu. Será coincidência? Não é. Então, analisa. Entra no Google, né? Não devia falar. E começa a ver que a gente que faz parte do reino precisa ter a característica do reino. Eu faço parte do povo americano. Você precisa ter a característica do reino, do povo americano. Eu tenho visto já há muito tempo. Hoje aconteceu. A pessoa perguntou para mim, como é que você sabe dessas coisas? Eu falei, olhando o jornal americano. Eu falei, por quê? Você só assiste jornal brasileiro? Você sabe mais do que acontece lá do que acontece aqui. Que você pisa aqui, você come aqui, respira o ar daqui e não sabe o que está acontecendo aqui. Sabe o que está acontecendo aqui pela boca de lá. Não é. Você tem que saber das coisas daqui. Que é aqui que você vive. Mas não posso saber de lá? Pode, mas não desse jeito. O Brasil não saiu de mim, eu saí, mas o Brasil não saiu. Então tira ele, porque não se põe algo novo dentro daquilo que ainda contém a coisa velha. Não se constrói casa nova em terreno com entulho. Você tem que tirar o entulho. Não pegue amor ao entulho. Arranca fora, joga fora, taca fogo, destrói. Quando eu vim para cá foi isso. Eu não deixei nem a chave na porta
nem para alguém ficar olhando caso eu voltar. Não, não vou voltar. E se der a vontade, não tem para onde ir. Então foi bem assim. Isso é tomar decisão de conversão ao ser um cidadão do reino no momento que você se converte. Não é para você esperar Jesus voltar para ser um cidadão do reino. Você é cidadão já aqui. Já vou pegar o meu green card do reino de Deus aqui. Já chego lá com o passaporte carimbado, né? Modo dizer, né? Na nossa linguagem. Tá bom? Então, gente, aqui eu falo muita coisa também sobre o que Deus fez. Ó, já começa aqui, ó. Dá para ler? Tá no final, porque o livro está ao contrário. Tiago 2, 14 e 16. A fé sem obras é morta. Já começa o livro com esse versículo aqui. É um livro, uma espécie de testemunho do que Deus fez para que a gente pudesse vir para cá, né? E a Deus, então, permitiu. E eu fui convertido. Aqui está escrito aqui. Entra no Amazonas lá e compra, tá? Se você quiser um assinado, me pede aqui que eu mando para você um assinado, escrito, alguma coisa, tá? Para te dar incentivo. Então, vamos encerrando por aqui. Eu desejo que a tua vida seja sempre para o melhor, que o sol aqueça o teu viver, que a chuva caia leve sobre o teu lar, que Deus te abençoe, o Deus da Bíblia, né? Em Cristo Jesus, te guarde e te traga paz neste momento de tanta tribulação que estamos passando e te liberte de qualquer tipo de prisão. Desejo que a tua vida seja sempre... Desejo que na sua vida não esteja nada quebrado, nada faltando e nada fora do lugar. E vejo você num próximo vídeo. Se você quer que eu fale alguma coisa a respeito do trabalho, algum assunto que esclarecer, como é que eu faço aquele negócio que você falou aí, de fazer o printer, ou eu quero que eu falar de Bíblia, não vamos falar também. Faz uma mensagem aqui, a gente conversa, tá bom? Vejo você no próximo vídeo.